Olá, eu sou o Luca, eu sou do 78 por 78. Hoje eu estou aqui com o Constantino. Nós vamos falar um pouquinho sobre a trajetória do Constantino, como ele começou e tudo mais. Obrigado por você estar participando com a gente e nos apoiando, tá? Constantino, me conta uma coisa, como você começou com o tarô e quando? Eu tinha muita reserva contra tarô. Eu aprendi a mexer com astrologia, com I Ching, mas com tarô eu tinha uma séria reserva pela forma como me chegavam as informações sobre tarô, cartomantes, então ficava assim meio em dúvida. Até que um dos instrutores que eu tive uma vez mencionou uma carta do tarô valorizando, que era até a carta 6, enamorado, olha, a dúvida, não sei o que, e fez sentido. Falei, quer dizer, gente séria também mexe com tarô. E aí fui trabalhar para compreender um pouquinho. E aí vi que tinha um rico repertório simbólico associado ao tarô, que não era só o sentido cartomântico, mas arcanos maiores, os 4 naipes, quer dizer, um olhar simbólico que eu não tinha voltado para as cartas, embora para jogar baralho desde a infância, uma naturalidade e tudo. Então, a inclusão do tarô, para mim, foi a inclusão mais recente do ponto de vista da busca de linguagens simbólicas. E utilizar mesmo foi muito discretamente, porque eu não encontrei, assim, de imediato, pessoas assim, que ensinassem a aplicar o tarô dentro do contexto que eu fazia as consultas, mais de orientação, porque minha formação foi pedagógica, de orientação profissional, que viesse com uma conotação menos mântica e mais de apoio para o entendimento da pessoa e da situação. Então isso foi muito lento. Então, com amiga, a gente começou a estudar, convidava pessoas para vir expor tarô, e foi uma coisa assim, muito gradativa de compreensão da linguagem simbólica, mas atendimento, consultas, tarô estava fora. Quando tive coragem de pegar e incluir o tarô dentro da leitura, foi muito discreto. E eu acho isso que foi também importante para mim. Então, fazer consulta, mapa natal, trânsito, não tinha mais nada para adivinhar da pessoa. Tudo que era para ser trabalhado, trocado, compreendido, estava lá. Usar a carta para quê? Bom, como complemento, mudar a linguagem, fico olhando para coisa abstrata como é um mapa para o cliente e poder, nessa interação, pôr como intermediação um conjunto simbólico que é visual, que bem ou mal, a pessoa olha, alguma coisa fala. Sim. Então você acabou fazendo uma transição e integrando o tarô ao seu trabalho. Isso. Qual é o seu deck favorito? Você tem um deck que você tem um carinho? Eu uso o tarô de Marsella, porque assim, quando eu comecei a estudar, não, esse é o tarô que tem uma iconografia mais definida, está bem certinha, é validado, tem conotação histórica, então eu usava. Mas aquele negócio de comprar baralho importado há uns tempos atrás, ficava um preço caro, mas eu usava. E aí ganhei um de Marsella de uma amiga mais simples e utilizo até hoje. Que bom. E me fala uma coisa, como você vê hoje o tarólogo iniciando? É mais fácil, é mais gostoso? Você tem razão, é uma dificuldade. Eu tenho um grande gosto de ensinar tarô, aquilo que acumulei, que aprendi, faz cursos de introdução. Não sou taxativo, quer dizer, quando eu dou cursos, ponho ampliações, deixo as pessoas falarem, sintetizo aquilo que a carta, no seu símbolo, ajuda a evocar. Então, vejo como essa forma livre, aberta. Quer dizer, que cada um pode utilizar o tarô dentro da vertente do foco que quer. Posso, como psicólogo, pegar uma carta, se eu vou ensinar carta como
teste projetivo para psicólogo, você vai lá trabalhar do ponto de vista psicológico, usar tarô, isso você pode usar dentro de uma versão. Você pode usar em busca de compreensão simbólica e como traduzir isso para a minha vida, para o meu momento, para uma situação. Então, o que eu sinto como um grande desafio para o iniciante é definir a área de interesse dele que vai ser preenchida com carta. Quer dizer, se eu sou um estudioso de símbolo, eu vou fazer leitura simbólica, foi um pouco que era a minha história. Se é para fazer aplicações de cunho assim, suporte mais psicológico de interação, eu posso utilizar sim. Não está fechado. Jogo de baralho desde a origem, antes de semântico, não tem regra fixa. Qual é o jogo certo para jogar baralho? Não tem. Você pode jogar truco, rouba-montinho, craputa. A regra para utilizar esse jogo está em aberto. Isso que é o grande recado que a gente tem do tarô, para não ficar assim cristalizando, amarrando o tarô em regras. Perfeito. Então você vê o tarô aberto como uma possibilidade de aprendizagem constante, é isso? Isso. Quer dizer que fica essa abertura de utilização, e é isso que, como você tinha perguntado, de jovem aprendiz, tem essa questão de abertura. Porque uma das coisas assim, que eu vejo nos cursos de introdução, pode isso, pode aquilo, sorteio com a direita, sorteio com a esquerda, como que é, o que é que fala? Uma aflição. Na prática, quando recebe grupos, uma das coisas assim, mais difíceis que eu vejo assim, atrapalhando o tarô é esse amarramento mágico, muitas vezes ritual, que tira a naturalidade e a expansão. Então, quando fala assim, iniciar, para quem está iniciando, você fala, olha, tome ludicamente como um jogo, um desafio, com múltiplas aplicações. Tarô é uma abertura. Ele era usado nos velhos tempos para ganhar dinheiro, fazer joguinho. Só depois de 300, 400 anos depois que a gente conhece o tarô, que ele começou a ser utilizado romanticamente. Tem gente que olha o tarô que não é nem para mancia, nem para nada, é para recriar artisticamente. Tem milhares de baralhos ali que provocaram o redesenho, o gosto de entrar em relação. Meu! E isso é uma coisa que eu entendo bem, porque o redesenho sempre está na minha prateleira, sempre chega um novo. Né? Não pode? Pode, é rito? Não. Quer dizer, se cada um até redesenha o tarô do jeito que acha que deveria ser, porque na hora de ler, de utilizar, de incluir o tarô na minha área de interesse, ele não fica livre. Nesse sentido, Luiz, é que quando eu falo assim, técnicas de uso, eu tenho assim um certo cuidado, porque a minha grande dificuldade inicial, vendo assim, começando por livro, era pegar aqueles esquemas de leitura e não batia, que ficava duro, rígido de usar. Então hoje, quando eu dou curso de leitura, assim, técnica de leitura, assim, vamos ver o seu melhor jeito de lidar. Começa com 2, 3 cartas, vamos ver, é você que vai definir a função de cada carta. Aí a leitura fica limpa. Perfeito. Então vai por aí. Isso aí é uma metodologia individual. Cada indivíduo acaba criando o seu meio de poder interagir com as cartas de uma maneira melhor. É ele que vai usar. É como cozinheiro, precisa ser panela assim, colher assim. Não, cada um vai fazer de um jeito, faz. Quer dizer, a técnica de lidar, quanto mais natural for, em relação a foco, objetivos, vai. Perfeito. Se eu estou querendo fazer prognóstico, previsões, então aquela carta é de prognóstico. Se eu quero entender a situação, como traduz. Então isso que é importante. E as técnicas, elas são fechadas muitas vezes em critérios para cada carta, pré-definidos, enquanto a dinâmica de relação, eu monto a técnica, a variação das técnicas em função do que a pessoa está perguntando. Exatamente, e digamos que toda regra existe uma exceção, e se eu tenho a regra, não conheço as exceções, eu vou me perder, né?
fica prisioneiro da forma. É outra coisa, já que você estava perguntando de iniciação, que eu marco muito quando a pessoa está se aproximando. Essa naturalidade de estabelecer a correlação. E eu é que defino previamente a função que a carta terá na leitura, em razão de que dos ângulos que me parecem oportunos ver diante da questão que o outro está colocando. Então fica assim mais orgânico. Quer dizer, a função da carta vai depender do tema, da posição da pessoa, enfim. Cada carta vai cumprir um ângulo entendido na hora como oportuno para cercar a questão e não ficar prisioneiro de um formato. Muito obrigado, Constantino. Nós agradecemos pelo seu tempo, pela oportunidade que temos de aprender com você, tá bem? Eu que agradeço. Gratidão. Obrigado.